Quando a guerra terminou, milhares ficaram presos em lugares onde já ninguém os queria. Alguns levavam a vida toda ali, outros tinham chegado por ordens do Reich, mas isso já não importava. Assim que caiu o comando alemão, começaram os despejos. Tiravam as pessoas sem perguntar, subiam alguns em caminhões e a outros deixavam-nos jogados em frente às suas casas. Em muitas zonas, os primeiros corpos apareceram ao lado das linhas férreas, em pátios fechados ou enterrados junto a quintas vazias. As estações deixaram de mover passageiros e encheram-se de detidos. As escolas fecharam por um tempo e depois reabriram com grades. Alguns prenderam-nos sem comida, outros não chegaram vivos a lado nenhum. As listas circulavam sem selos nem assinaturas. As casas mudavam de dono em silêncio. Os nomes desapareciam dos registros como se nunca tivessem existido. Não houve julgamento, nem ordem, nem número escrito. Apenas ruas vazias, portas novas e censos sem rasto. Como foi possível que matassem tantos sem defesa, apenas por falar um idioma ou ter o apelido errado? A vingança húngara, os assassinatos em Budapeste e além. Quando os alemães abandonaram a Hungria, deixaram para trás milhares de pessoas que não tinham como escapar. Muitos eram civis, outros eram soldados que já não vestiam uniforme. Todos falavam alemão, isso bastava. Assim que os soviéticos passaram, começaram os acertos de contas. Ninguém esperou que chegasse um tribunal, nem houve ordens escritas. Cada bairro decidiu por sua conta o que fazer com os que ficavam. Em Budapeste, grupos armados sem distintivos iam casa por casa procurando os alemães. Não pediam papéis. Se o apelido soava germânico ou se alguém os assinalava, já estava claro. Muitos foram retirados de suas casas em roupa interior. Alguns amarravam-nos com cabos elétricos e subiam-nos em caminhões abertos. Os vizinhos olhavam das janelas, alguns aplaudiam. As ruas enchiam-se de gritos, vidros partidos e gente suplicando. Ninguém intervinha. Levavam-nos a pátios, depósitos ou esquinas vazias. Faziam-nos formar fila. Alguns tentavam falar húngaro para parecerem locais, mas os golpes chegavam igual. Uma vez alinhados, fuzilavam-nos sem dizer palavra. Às vezes, antes de disparar, obrigavam-nos a cavar um buraco no chão. O que não conseguia recebia uma coronhada. Depois dos disparos, caíam todos no mesmo poço. Se algum continuava a mover-se, rematavam-no. Os corpos eram cobertos com terra apressada e pedras. Alguns cães de rua rondavam o local por dias. Fora da capital, as cenas eram distintas, mas o final era o mesmo. Em vilarejos pequenos, os prisioneiros eram levados caminhando até as margens do rio. Aos mais jovens amarravam-lhes pedras nos pés. Um miliciano dava a ordem e lançavam-nos à água de pontes ou barrancos. Os pescadores locais já sabiam que não deviam usar redes nessas zonas por vários dias. Em outras partes, usavam-nos como mão de obra durante semanas. Em fábricas destruídas ou armazéns abandonados, punham-nos a mover escombros sem descanso. Dormiam no chão, comiam restos. Se alguém se queixava, recebia um soco ou era trancado numa cela sem luz. Alguns morreram por infecções. Aos doentes arrastavam-nos para fora e deixavam-nos jogados em pátios de terra, onde o calor do verão os secava em poucas horas. Um grupo de mulheres alemãs foi preso em uma escola velha. As janelas estavam quebradas, as portas fechadas com correntes. Cada noite entravam homens que não pertenciam a nenhum corpo militar. Entravam e saíam sem dar explicação. Muitas mulheres saíam sangrando, sem roupa ou cobertas com mantas. Algumas desapareceram. As que sobreviviam eram obrigadas a limpar os corredores com escovas de mão. Se não terminassem a tempo, não comiam. Em Szombathely, uma família inteira foi assassinada em frente à sua casa. O pai trabalhava como padeiro, falava húngaro fluentemente, mas alguém disse que na guerra havia alimentado soldados alemães. Alguém pintou uma cruz vermelha em sua porta. No dia seguinte, 5 homens entraram, os tiraram para o jardim e os colocaram contra o muro. Um dos vizinhos tentou intervir, mas o ameaçaram com uma navalha. Dispararam 3 vezes. Ninguém recolheu os corpos até a noite. Os alemães, que eram capturados por grupos paramilitares, costumavam ser usados como troféus. Raspavam a cabeça deles, penduravam cartazes no peito que diziam assassino ou invasor. Faziam-nos caminhar pelas ruas com as mãos amarradas enquanto a multidão os golpeava com vassouras, sapatos ou pedras.
Às vezes, os deixavam pendurados em postes com cordas mal feitas. Não duravam muito pendurados. Quando caíam, os arrastavam até um terreno baldio e os enterravam sem nome. Alguns tentaram esconder-se em igrejas ou mosteiros. Os padres, a princípio, os protegiam, mas ao ver que isso podia lhes trazer problemas, os entregavam. Os tiravam em procissão, com as mãos para o alto, custodiados por milicianos armados. Um dos sacerdotes foi acusado de traidor por ter dado refúgio a uma jovem alemã. Amarraram-no a um banco e o golpearam até deixá-lo inconsciente. Não voltou a dar missa. Os arquivos municipais começaram a desaparecer. As certidões de nascimento dos alemães foram queimadas em escritórios. Alguns funcionários riscavam com tinta preta os nomes germânicos dos registros de propriedade. As casas vazias eram ocupadas por famílias locais sem papéis. Quando alguém reclamava, o acusavam de colaborador. Vários foram executados por reclamar seus próprios móveis. Em um cemitério de Debrecen, apareceram mais de 40 corpos empilhados, a maioria com as mãos amarradas com arame. Não tinham feridas visíveis. Alguns tinham sacos de plástico na cabeça. Os enterraram em uma vala sem lápide. Os vizinhos sabiam quem eram, mas ninguém quis falar. Um menino encontrou um anel com as iniciais GR e o entregou ao colégio. No dia seguinte, sua família foi transferida temporariamente para outra província. As rádios locais não mencionavam os fatos. Nos jornais falava-se de reconstrução, de paz, de trabalho. Não se registraram denúncias. Os alemães que sobreviveram o fizeram em silêncio. Muitos não voltaram a falar seu idioma em público. Alguns fingiram outras nacionalidades, mudaram apelidos, aprenderam frases básicas em húngaro, começaram do zero sem documentos nem família. Os milicianos responsáveis continuaram em seus cargos ou se mudaram para outras cidades. Nunca houve julgamento. Ninguém recolheu depoimentos. As valas foram cobertas com gramado. Os arquivos foram selados ou destruídos. O que aconteceu na Hungria entre o verão e o outono de 1945 não ficou em nenhuma memória oficial. Apenas nas paredes marcadas das casas vazias e nos nomes que deixaram de aparecer nas caixas de correio. As retaliações iugoslavas, campos, marchas e massacres. Assim que os alemães se retiraram dos Balcãs, as bandas armadas de partisãs preencheram o vazio. As ordens eram vagas, mas todos entendiam o que deviam fazer. As aldeias onde viviam alemães étnicos, os chamados Volksdeutsche, foram cercadas, saqueadas e marcadas com tinta nas paredes. Nos primeiros dias não houve listas nem registros, apenas prisões a olho. Os que tinham apelido germânico, os que falavam estranho, os que não pareciam dali. A muitos tiravam-nos das casas aos empurrões. Não lhes davam tempo para pegar nada. Nem agasalho, nem pão, nem papéis. Aos homens separavam-nos por idade. Aos velhos mandavam-nos direto para valas. Aos jovens amarravam-nos em grupos de 10 e mandavam-nos caminhar sem rumo. Não lhes diziam para onde iam nem por quanto tempo. Alguns andaram semanas. Dormiam sobre pedras, com os tornozelos inchados e as roupas em farrapos. Durante o trajeto vigiavam-nos soldados armados até os dentes, a maioria com uniformes velhos e sem insígnias. Não falavam, não respondiam perguntas. Se alguém parava para descansar, empurravam-no com a coronha do rifle. Se caía, deixavam-no jogado. Às vezes nem esperavam que morresse. Um disparo nas costas e o grupo seguia. As mulheres e as crianças eram levadas para galpões sujos, escolas abandonadas ou igrejas vazias. As condições eram sempre as mesmas. Tetos com goteiras, palha no chão, baldes enferrujados como banheiro. Não havia camas, não havia mantas, não havia comida além de uma sopa aguada ou um pedaço de pão mofado. Em alguns locais, os guardas se entretinham humilhando os prisioneiros. Obrigavam-nos a cantar no idioma local, a desfilar sem roupa, a limpar o chão com trapos velhos amarrados aos pés. Em Vojvodina, uma fábrica velha foi usada como campo de concentração. Não tinha cercas, apenas uns quantos soldados vigiando com metralhadoras de torres improvisadas. Os presos eram obrigados a trabalhar no desmantelamento do local. Tiravam vigas, arrastavam escombros, carregavam sacos com cal ou cimento sob o sol. Se reclamavam, recebiam surras. Alguns foram pendurados de cabeça para baixo durante horas. A um, amarraram-no de pés e mãos e lançaram-no dentro de um depósito vazio. Morreu no dia seguinte sem que ninguém o tirasse.
As mortes não eram imediatas. A maioria morria lentamente, por infecção, por feridas mal curadas, por fome. Muitos desabavam no meio do trabalho. Às vezes, seus corpos eram recolhidos e empilhados perto da entrada. Outras vezes, os enterravam sem nome em uma vala aberta. As crianças que choravam muito cobriam-nas com mantas ou as separavam de suas mães. Algumas foram levadas para outros campos e nunca regressaram. Em algumas aldeias, os partisãos organizaram julgamentos populares. Eram farsas montadas em pátios de escolas, onde um tipo lia acusações inventadas e outro gritava a sentença. Não duravam mais de 5 minutos. Os acusados eram executados ali mesmo, em frente aos vizinhos. Alguns dos assistentes aplaudiam. Outros ficavam quietos, com cara de pedra. Ninguém protestava. Houve zonas onde as mulheres foram usadas como butim. Entravam nos campos à noite, as tiravam dos galpões sem dizer palavra. Algumas voltavam com a roupa rasgada, sangrando. Outras não voltavam. Quando alguém perguntava por elas, recebiam um empurrão ou um golpe na boca. Nos registros dos campos não aparecia nenhuma dessas desaparições. Os livros de entrada só anotavam números. Nada mais. Na Bósnia, um grupo de alemães foi obrigado a cavar suas próprias sepulturas. Deram-lhes paz sem cabo, disseram-lhes que se trabalhassem rápido poderiam viver. Quando terminaram, obrigaram-nos a entrar. Alguns tentaram resistir. Não duraram nada. Fuzilaram-nos em cima do buraco. A terra foi jogada com pressa. Ninguém marcou o local. Os que estavam a olhar foram ameaçados de correr a mesma sorte. Em Novi Sad havia um campo onde a maioria era de idosos. Mantinham-nos presos num antigo armazém de madeira. Durante as noites frias, só lhes davam água. Uma mulher morreu abraçando o seu neto. Um homem tirou o casaco para cobrir 2 crianças que tremiam. Encontraram-no morto por hipotermia. Ninguém recolheu o seu corpo até o 3º dia. Os partisãs filmavam alguns castigos. Com câmaras velhas, gravavam como batiam em prisioneiros, como os obrigavam a marchar descalços por pedras, como lhes cortavam o cabelo com facas enferrujadas. Diziam que era material educativo. Depois escondiam essas fitas ou as destruíam. Algumas sobreviveram. Anos depois apareceram em arquivos fechados, sem etiquetas, sem datas. As expulsões eram também castigos. Em grupos de centenas, subiam-nos em caminhões ou os faziam caminhar até a fronteira com a Áustria ou a Hungria. Os que não aguentavam o ritmo eram afastados e executados. Uma idosa que não podia caminhar mais foi colocada numa carroça e atirada de uma ponte. O corpo nunca apareceu. Nas listas oficiais figurava como transferida. Os povos onde antes viviam os Volksdeutsche foram repovoados com famílias chegadas de outras zonas. Os cemitérios germanos foram vandalizados. Partiram-se lápides, apagaram-se nomes, semearam-se flores por cima. As casas foram ocupadas sem trâmite. Os móveis mudaram de dono. As fotos de família foram queimadas em fogueiras públicas. Ninguém pediu explicações. Ninguém as ofereceu. As autoridades locais fecharam os campos sem aviso. Alguns presos foram libertados sem papéis, sem destino. Outros simplesmente desapareceram. Quando a Cruz Vermelha pediu para entrar, mostraram-lhe os galpões vazios. O chão ainda tinha manchas secas e as paredes estavam marcadas com iniciais. Ninguém explicou nada. Disseram que ali nunca houve ninguém. O silêncio britânico e americano. Eles sabiam de tudo. As forças britânicas e americanas chegaram à Alemanha e à Áustria quando os deslocamentos em massa de alemães já estavam em andamento. Em muitas aldeias, os soldados aliados passavam ao lado de grupos de civis alemães caminhando com sacolas no ombro, com as roupas rasgadas, os pés inchados e sem saber para onde iam. Os comandantes sabiam perfeitamente o que estava acontecendo. Havia relatórios circulando, cartas, telegramas, fotografias. Ainda assim, a maioria optou por não intervir. Em algumas áreas controladas pelos britânicos, os refugiados alemães foram presos em campos provisórios. À primeira vista, pareciam instalações organizadas, mas bastava entrar para ver o contrário. Tetos quebrados, latrinas transbordando, filas para receber meia xícara de sopa. Quando chegavam comissões de inspeção, os oficiais arrumavam tudo, escondiam os doentes, varriam os corredores e colocavam guardas com uniforme limpo. Depois, quando saíam, tudo voltava ao que era antes. Um soldado americano descreveu um campo na Áustria onde havia mais de 2.000 alemães, a maioria mulheres idosas e crianças. Ele disse que cheirava a morte. Muitos dormiam sobre papelões, alguns em poças da própria urina.
Um bebê havia nascido entre duas cadeiras quebradas. A mãe não sobreviveu. O corpo ficou jogado por 2 dias, até que um grupo de internos a enterrou com uma pá emprestada. O comandante do local foi informado. Não fez nada. Em vários relatórios internos do exército britânico são descritas marchas forçadas. Colunas de pessoas caminhando durante dias, flanqueadas por homens com fuzis. Em alguns casos, as testemunhas relataram que os acompanhantes disparavam se alguém ficava para trás. Apesar disso, os comandos não detiveram as expulsões. Esses documentos ficaram guardados em arquivos marcados como sensíveis ou para uso interno. Os norte-americanos permitiram a passagem de colunas de expulsos por suas zonas, desde que não se desviassem ou causassem distúrbios. Houve ocasiões em que os próprios oficiais entregaram alemães refugiados a milícias locais. Em uma cidade do sul, um grupo de alemães pediu proteção em uma igreja. Foram escoltados por soldados americanos até a delegacia mais próxima. Lá os deixaram. Naquela mesma noite, todos foram assassinados. No relatório oficial, foi registrado como traslado bem-sucedido. Nas zonas ocupadas pelos britânicos, alguns alemães foram obrigados a regressar às suas aldeias de origem, sabendo que ali seriam linchados. Aos que se recusavam, retiravam o acesso a comida e abrigo. Alguns se entregavam por fome. Outros foram encontrados mortos nos campos nos arredores. Ninguém revisou seus nomes. Apenas foram anotados como ausentes. Na Alemanha Ocidental, grupos de deslocados que conseguiram atravessar da Polônia e da Checoslováquia foram confinados em escolas, barracões, até mesmo em estações abandonadas. Havia mais gente que camas, mais fome que comida. Alguns tentaram escapar. Foram apanhados por patrulhas e devolvidos à força. Não eram criminosos, só queriam mover-se. Mas para as autoridades aliadas eram um problema logístico, não seres humanos. Os meios de comunicação britânicos receberam cartas, fotografias e testemunhos sobre o que estava a acontecer. Algumas organizações tentaram publicar relatórios sobre os abusos, mas os censores do governo os travavam. Diziam que era informação inoportuna. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Recebiam-se denúncias da Europa, mas eram arquivadas sem investigar. Inclusive, alguns diplomatas recomendaram não alimentar narrativas pró-nazistas. Em 1946, realizaram-se reuniões entre autoridades militares britânicas e representantes de países do leste. Nessas reuniões, falou-se dos fluxos de população, da ordem necessária nos novos territórios e de soluções duradouras. Nunca se mencionaram as execuções, nem as violações, nem os campos. Quando algum delegado tentava, mudavam de tema. As atas dessas reuniões são breves, só registram frases gerais e acordos sobre transporte. Os aliados facilitaram os traslados, proporcionaram vagões, combustível e rotas seguras. Sabiam o que se passava durante esses trajetos. Os relatórios falavam de vagões fechados, sem ventilação, com mortos à chegada. Mas os comboios continuavam a sair. Era mais fácil esvaziar as zonas do que enchê-las de supervisores. Numa ocasião, um oficial britânico pediu para suspender um envio pelas condições do grupo. Responderam-lhe que não havia alternativa. Alguns soldados aliados, de forma individual, tentaram ajudar. Compartilharam rações, esconderam crianças, ofereceram água. Mas eram casos isolados. A cadeia de comando não apoiava essas ações. Em certos casos, esses soldados foram sancionados por comprometer a neutralidade. Um foi transferido por conduta não profissional, após interceder por uma mulher que estava a ser arrastada por uma patrulha. Houve testemunhos de enfermeiras militares que visitaram hospitais improvisados com dezenas de alemães feridos. Alguns tinham fraturas expostas, outros estavam cobertos de hematomas. As enfermeiras queriam relatar. Os seus superiores disseram-lhes que não era assunto delas. Ordenaram-lhes que se limitassem aos pacientes aliados. Uma delas escreveu no seu diário: "Isto é pior do que imaginava. Não me deixam nem falar sobre isso." Em certas zonas da Áustria, os aliados partilhavam edifícios com grupos locais encarregados das expulsões. Ouviam-se gritos pela noite, disparos isolados, caminhões entrando e saindo sem matrículas. Os soldados sabiam o que ocorria. Alguns, inclusive, apostavam sobre quantos iam cair essa semana. Era um segredo a vozes, mas ninguém levantava um dedo. Os governos britânico e americano sabiam que se tudo isto viesse à tona, haveria escândalo. Por isso, controlaram a linguagem nos relatórios oficiais.
Nunca se falava de execuções ou campos de castigo. Só se usavam palavras como traslados, movimentos populacionais ou realocações pós-conflito. Os documentos que mencionavam maus tratos diretos foram retirados, classificados ou reescritos. Não era por segurança nacional, era para esconder o que todos sabiam e ninguém quis travar. Onde os soldados morriam de pé. Os caminhões chegaram com a lona baixada, avançando entre as árvores até uma clareira com barro seco. Não havia cercas, nem torres, nem letreiros. Apenas um terreno amplo, com um galpão afundado e algumas tendas. Os soldados alemães desciam em fila, sem armas, alguns ainda com botas desamarradas ou ligaduras nas mãos. Um dos encarregados da descarga gritava para que caminhassem até uma vala. Outro fazia a chamada com um papel manchado. Não havia registro, nem comida, nem lugar para se sentar. Um grupo foi empurrado para dentro de uma construção sem janelas. Na porta, 2 homens com braçadeiras revistavam bolsos e tiravam cintos. As horas passavam sem ordens. Dentro do edifício, o ar era espesso e cheirava a umidade. Uns apoiavam-se na parede, outros dormiam sentados. Um rapaz com o rosto machucado desmaiou. Ninguém o levantou. Lá fora, o barro grudava nas botas dos guardas. Um partia galhos com o pé enquanto vigiava. Quando outro grupo chegou à noite, já não havia espaço. Os novos foram deixados fora, deitados sobre mantas molhadas. Durante a madrugada, um homem começou a convulsionar. Um miliciano aproximou-se, arrastou-o até a beira do campo e voltou sem falar. Na manhã seguinte, apareceram baldes com água turva e pão preto numa caixa. Lançaram-nos para o centro do grupo. O que se aproximava primeiro era golpeado. Alguns comiam de pé, outros escondiam pedaços debaixo da roupa. Um ancião pediu ajuda para um ferido. Um guarda empurrou-o com o cano da arma. O ferido foi levantado por 2 companheiros e levado para trás de uma lona pendurada entre árvores. Não regressou. No chão ficaram ligaduras com sangue e uma boina suja. Perto do meio-dia, uma patrulha foi para a floresta com 4 prisioneiros. Nenhum voltou. Outro grupo foi obrigado a cavar na terra, sem saber para quê. Quando terminaram, fizeram-nos sentar à beira do buraco. Um oficial caminhava por trás, dizendo frases curtas. Um dos detidos levantou a vista. Bateram-lhe com a coronha. O disparo veio depois. Os demais não se moveram. Aos 5 minutos, a vala estava cheia. A terra foi empurrada por cima com pás metálicas. Nos dias seguintes, chegaram mais prisioneiros. Alguns vinham feridos, outros em roupa civil. Não se perguntava de onde vinham nem que patente tinham. Todos iam para o mesmo lugar. Uma parte era levada para o edifício, outra para um campo separado com arame oxidado. Nas noites, ouviam-se golpes, às vezes gritos, às vezes nada. Quando chovia, os telhados não aguentavam. Havia goteiras sobre os colchões úmidos. Um dos soldados cobria-se com papéis arrancados de um manual militar. Usou-o até que se partiu na sua mão. Um menino de uns 15 anos chegou caminhando com os pés enfaixados. Ninguém sabia quem o tinha capturado. Sentaram-no junto aos adultos. Tremia. Um miliciano jovem deu-lhe um pontapé para que se movesse. O rapaz não falava. Deixaram-no na esquina mais escura do galpão. Ao amanhecer seguinte, já não respirava. Tiraram-no enrolado numa manta esburacada. Enterraram-no junto a um monte sem lápides. Quando as notícias da frente mudaram, o local foi esvaziando. Alguns oficiais desapareceram. Outros trocaram o uniforme por roupa civil. Os últimos prisioneiros foram colocados em caminhões e levados em distintas direções. Não havia lista. Ninguém sabia quantos tinham passado por ali. No chão ficaram restos de botas, latas abertas, manchas escuras nas paredes. Um dia, o campo ficou sozinho. As tendas caíram com o vento. O galpão encheu-se de ratos, as folhas taparam as valas. Ninguém voltou. As mulheres alemãs, violações, humilhações e morte. As que ficaram pelo caminho quando as tropas alemãs fugiram não tinham a quem recorrer. A maioria eram mulheres, muitas com filhos pendurados do braço ou com a roupa suja de dias inteiros sem teto. Assim que os soldados do outro lado entraram, a situação mudou de repente. Nas primeiras casas onde encontraram mulheres alemãs, as tiraram dos dormitórios, as empurraram contra as paredes e começaram os abusos. Em cidades como Breslau ou Königsberg, centenas de mulheres foram violadas na mesma noite. Não havia distinção. Jovens, idosas, grávidas.
Entravam por grupos nas casas, tomavam o que queriam e, se encontravam resistência, golpeavam até que parassem de se mover. Algumas não sobreviveram. A outras as obrigavam a ir de uma sala para outra enquanto esperavam o próximo turno. Muitas tentaram esconder-se em igrejas, mas nem isso as salvou. Em vários povoados, as arrastavam dos altares. Uma freira foi vista tentando proteger uma menina e terminou arrastada pelos corredores com o rosto ensanguentado. Em alguns casos, prendiam mulheres em celeiros e as deixavam lá vários dias. Entravam por turnos. Quando as libertavam, muitas já não caminhavam. As ruas estavam cheias de restos. Roupa íntima rasgada, lenços com sangue, pegadas sobre o barro. Numa aldeia, um grupo de mulheres foi forçado a caminhar nu pelo centro enquanto homens aplaudiam das calçadas. Cuspiam nelas, atiravam pedras e algumas foram chutadas até perder a consciência. Tudo enquanto oficiais observavam sem dizer nada. Houve meninas violadas diante de suas mães. Algumas foram assassinadas logo depois. Outras foram obrigadas a ficar nas casas enquanto os soldados se revezavam. Se alguém tentava escapar, recebia um tiro ou era golpeado até ficar inconsciente. Numa escola, trancaram 30 mulheres numa sala de aula. Passaram 2 dias inteiros ouvindo gritos, sem água nem comida. Quando abriram a porta, algumas já não respondiam. Em hospitais improvisados, as vítimas chegavam em silêncio. Algumas não podiam falar, outras só repetiam frases soltas. Os médicos as atendiam com o pouco que tinham: trapos, água suja, álcool. Não havia medicamentos nem ajuda psicológica. Depois de alguns dias, deviam ir-se mesmo que não pudessem caminhar. Algumas morreram na entrada, cobriam-nas com mantas velhas até que alguém viesse buscar os corpos. As que engravidaram pelas violações não tinham opção. Em muitos casos, foram rejeitadas pelas suas próprias famílias. Algumas tentaram terminar com a gravidez por conta própria. Penduravam pedras ao pescoço ou bebiam líquidos que encontravam nas caves. Numa zona da Silésia, 5 mulheres morreram numa semana por tentar abortar com utensílios de cozinha. Ninguém abriu uma investigação. As mães que conseguiam proteger as suas filhas escondiam-nas em caves atrás de móveis ou entre animais. Algumas passaram semanas sem sair, comendo pão duro ou bebendo água da chuva. Mas mesmo assim, muitos esconderijos eram descobertos. Se encontravam a mãe sozinha, batiam-lhe até que revelasse onde estavam. Às vezes matavam-nas diante das meninas. Outras usavam-nas para obrigá-las a sair. Em algumas aldeias, as violações não vinham apenas de soldados. Também participavam civis locais, homens do lugar que conheciam as vítimas desde antes. Aproveitavam a confusão para se vingar ou simplesmente por ódio. Algumas mulheres foram amarradas a postes com letreiros pendurados que diziam "alemã puta". Deixavam-nas expostas durante horas. Às vezes as regavam com tinta, outras vezes com excrementos. Tudo isto acontecia à vista de todos. As autoridades sabiam o que ocorria. Havia relatórios, denúncias verbais, inclusive alguns escritos. Mas ninguém fazia nada. Às vezes recomendavam acalmar-se, manter a ordem ou não exagerar. Enquanto isso, nos refúgios temporários, as mulheres agrupavam-se entre si por medo. Dormiam em fila, com as costas juntas. Punham móveis diante das portas, mas se chegavam homens armados não havia nada a fazer. Muitas tentaram fugir para outras zonas, caminharam quilômetros por caminhos cheios de barro e neve. Algumas desapareceram no trajeto, outras foram encontradas jogadas nas florestas com a roupa arrancada. Numa estação de comboios, uma mulher enforcou-se na plataforma com uma corda feita de lençóis. Haviam-na violado 3 vezes na noite anterior. Ninguém se deteve para olhar. Nos documentos oficiais, quase nada disto ficou registrado. Apenas apareciam cifras frias, termos como incidentes ou mal-entendidos. Os nomes das vítimas não foram escritos em lado nenhum. As suas histórias só foram contadas em voz baixa, entre sussurros. Algumas ficaram mudas, outras partiram para sempre. Durante décadas, estas mulheres carregaram com tudo sem receber desculpas, justiça nem reparação. As cicatrizes não eram apenas físicas. Muitas nunca mais voltaram a confiar em ninguém. Nem em vizinhos, nem em médicos, nem nos seus próprios familiares. E as que tentaram contar o que lhes aconteceu foram silenciadas. Chamavam-nas de exageradas, mentirosas ou traidoras. Linz, onde nenhuma lei sobreviveu. Quando a cidade desabou e as bandeiras mudaram de mãos, vários invadiram o palácio Auersperg como se fosse deles.
Lá dentro, a maioria andava com chapéus chamativos, como se estivessem em uma festa. A dona do edifício era a princesa Agathe Croy, mas naqueles dias o lugar parecia um clube privado de velhos aristocratas. Apareciam por todos os lados familiares com títulos longos e sobrenomes que soavam a outra época, como se isso lhes servisse de escudo. Inclusive alguns que vinham de Dachau agora se moviam entre poltronas e cortinas como se tivessem ganhado algo. Em meio ao caos, uns quantos tentavam distribuir cargos e fingiam que dirigiam o país. Um tipo chamado Raul Bumbala até cumprimentava os russos como se fosse presidente. Um que vinha do campo de prisioneiros não entendia nada ao ver tantos nobres entre os supostos resistentes. Disse que esperava encontrar gente diferente. E não se enganava. Poucos dias depois, vários desses líderes estavam presos por se aproximarem dos nazistas errados. Um escapou a tempo e cruzou para o oeste antes que o pegassem. Por outro lado, os soviéticos pareciam completamente deslocados. Alguns usavam uniformes com ombreiras tão exageradas que pareciam atores de ópera. Outros nem sequer pareciam soldados. O que tinham era poder e sabiam disso. Assim que entraram na cidade, assumiram os controlos. Para os austríacos de classe média, a chegada dos russos não trouxe ordem, mas sim medo. As tropas buscavam vingança e faziam-no sem perguntar. No caminho para Linz, os comboios iam carregados com mulheres, crianças e alguns homens mais velhos. A maioria falava alemão. Paravam-nos, faziam-nos descer e ali mesmo os golpeavam. A alguns penduravam-nos na praça com cartazes ao pescoço. A mensagem era clara e não precisava de tradução. Os locais viam e calavam, alguns com medo, outros com prazer. Em certos povoados perto da fronteira, os partisãs saíam das florestas como se estivessem em caçada. Em vez de presas, encontravam prisioneiros alemães e os obrigavam a marchar sem água. Um que caminhou com eles contou que os que não podiam seguir ficavam jogados e ninguém olhava para trás. Às vezes, um disparo curto era a única coisa que se ouvia. Houve casas que se converteram em prisões improvisadas. Gente detida apenas por falar o idioma errado ou por ter usado o uniforme meses atrás. As ruas de Linz, que já estavam destruídas pela guerra, agora tinham manchas novas. As tropas, sem ninguém que as controlasse, arrasavam com o que restava: comida, roupa, mulheres. Nos dias seguintes, vários soldados alemães foram retirados de hospitais onde se recuperavam e levados para pátios vazios. Lá os colocavam contra a parede. Não lhes diziam nada, não faziam julgamentos. Apenas se ouvia a rajada. Em um dos casos, deixaram os corpos lá por dias, como advertência. Alguns vizinhos taparam as janelas para não ver. Outros simplesmente olhavam de longe. Em uma fábrica velha dos arredores, usaram um galpão para prender mais de 50 civis. Entre eles havia um padeiro, um professor de escola e até uma senhora que mal saía de casa. Todos falavam alemão. Um comandante local decidiu que isso bastava. Na manhã seguinte, vários estavam mortos. Os demais foram colocados em um caminhão e ninguém os voltou a ver. Nas estações de trem, as listas mudavam a cada hora. Nomes riscados, outros adicionados. Alguns pensavam que iriam ser libertados, outros sabiam que era o contrário. Um contou que, quando ouviu seu sobrenome, tentou esconder-se entre os sacos de farinha. Encontraram-no do mesmo jeito e o arrastaram para fora. A última coisa que viu foi a fumaça de uma fogueira onde jogavam documentos. A cidade de Linz, que antes era apenas um ponto nos mapas do Império, transformou-se em uma zona sem regras. As estátuas permaneciam de pé, mas os que mandavam agora eram outros. Já não se falava de lados nem de ideologias. A única coisa que importava era a qual grupo você havia pertencido ontem. Nos bairros do norte, armou-se uma espécie de tribunal improvisado. Um dos russos tinha um martelo e outro lia nomes em voz alta. Não havia advogados, não havia testemunhas. Se algum nome soava alemão, o empurravam para um quarto nos fundos. Ninguém saía de lá. Aos que resistiam, batiam até que não pudessem mais se levantar. Enquanto isso, nos arredores, os corpos apareciam em valas, em rios, nos jardins de casas abandonadas, às vezes com uma corda no pescoço, outras com tiros mal feitos. Uma mulher que procurava o marido acabou encontrando uma fila de mortos alinhados como sacos. Não soube qual era ele até que viu uma cicatriz na mão. O fuzilamento de prisioneiros em Biscari, a ordem do capitão.
Numa pista de terra seca ao sul da Sicília, um pelotão americano tinha alinhado vários prisioneiros alemães e italianos, todos capturados naquele mesmo dia. A maioria vestia a camisa desabotoada, alguns iam de camiseta, todos sem armas. Estavam sentados em fila contra um muro baixo, com as mãos nos joelhos. Um sargento olhava de um lado para o outro sem dizer nada, com o capacete torto. Outro soldado, mais jovem, apontava com a metralhadora para a fila. O oficial a cargo aproximou-se, gritou-lhes algo em inglês e, sem esperar reação, levantou a mão. O da metralhadora disparou. Os corpos dobraram-se secamente, alguns caíram para a frente, outros para os lados. Um arrastou-se 2 metros antes de ficar quieto. O pó flutuava no ar quente. Poucos minutos depois, outro grupo de soldados chegou de uma colina próxima, trazendo mais prisioneiros. Empurravam-nos com o cano do fuzil, faziam-nos correr em fila. Entre eles vinha um homem com a perna enfaixada e outro que usava uma boina suja. O comandante da unidade, que ia à frente com as mangas arregaçadas, ordenou parar. Fez um gesto com a mão e aproximou-se caminhando, parou em frente ao grupo, observou um dos cativos e perguntou algo. O prisioneiro, sem entender, baixou o olhar. O oficial sacou a sua pistola e disparou a queima-roupa. Depois virou-se e voltou a disparar noutro. Fê-lo uma e outra vez até que o último caiu sobre os demais. Um par de soldados ficou a olhar os corpos. Um murmurou algo, o outro deu meia volta. O oficial limpou a sua arma com um trapo que tirou do bolso. Disse uma ordem seca e vários começaram a arrastar os cadáveres para uma vala que usavam como lixeira. Na fila havia restos de pão, latas, botas quebradas e pedaços de tecido. Ali atiraram os corpos. Um não cabia, empurraram-no com o pé. Essa noite o acampamento cheirava a pólvora. Vários homens estavam em silêncio, alguns afiavam baionetas sem falar. O oficial comia numa caixa de munições. A poucos metros, o que havia disparado a metralhadora fumava sem levantar a vista. No chão restavam manchas escuras e um capacete com sangue seco. No dia seguinte chegou um oficial superior. Caminhou entre as tendas sem dizer nada até encontrar o comandante. Perguntou-lhe pelos prisioneiros. O outro respondeu com uma frase curta. Acompanhou-o até o local da execução. Ali restavam marcas na terra e uma fileira de cápsulas de balas. O superior franziu a testa, perguntou pelos documentos. Não havia papéis. Apenas listas sem nomes e uma caderneta rasgada com números. Anotou algo num caderno pequeno e foi-se embora sem dar instruções. Poucos dias depois, um relatório interno circulava entre comandos. Alguns leram a folha dobrada e a meteram na gaveta. Um dos envolvidos foi enviado para outra unidade. O comandante foi chamado a depor. Disse que os prisioneiros representavam um risco, que um havia tentado escapar. Não apresentaram provas. O caso ficou arquivado. Naquele terreno, os dias seguiram como antes. Novos prisioneiros eram levados para outro lado. Os que haviam cavado a vala foram reatribuídos. A terra foi nivelada por uma máquina. O pó continuava a voar com o vento. Ninguém voltou a mencionar o que havia acontecido ali. Montanhas de acerto de contas. Nos caminhos que atravessavam o Tirol, os restos do exército alemão avançavam sem rumo. Alguns iam sozinhos, outros em pequenos grupos com as mãos para o alto, carregando o pouco que restava. Haviam deixado as armas em valas, em celeiros, inclusive penduradas em árvores, sabendo que render-se era a única saída. Mas nessas montanhas, os que esperavam não estavam contando prisioneiros. Muitos haviam descido das encostas com fuzis ao ombro e o rosto coberto. Nas beiras dos povoados, os partisãs austríacos vigiavam cada curva. Quando viam os alemães se aproximar, saíam para o caminho. Alguns lhes gritavam para parar, outros simplesmente disparavam. Houve quem se ajoelhasse com os braços estendidos, mas igual recebia um tiro na cabeça ou no peito. A vários os fizeram sentar em fila em frente a um muro de pedra e os foram tirando um a um. Os corpos rolavam para a vala que já haviam cavado com as pás que lhes fizeram usar antes. Nos vales mais altos, alguns civis lhes fechavam a passagem e lhes ordenavam ir para uma floresta. Lá dentro, os faziam cavar buracos com paus, com as mãos, com o que encontrassem. Uma vez prontos, lhes diziam para ficar à beira. Apontavam em silêncio e disparavam no instante. A terra nem sempre os cobria por completo. Os caminhantes que passavam pela zona falavam de botas que sobressaiam entre os arbustos ou boinas jogadas sobre montículos úmidos.
Numa aldeia, ao pé de uma encosta, reuniram um grupo que vinha descendo pela trilha. Tinham os uniformes manchados, alguns com ligaduras improvisadas. Fizeram-nos sentar na praça enquanto as pessoas os rodeavam. Um dos anciãos do povo deu o sinal e 5 jovens aproximaram-se com espingardas. Cada soldado foi executado de pé, diante do resto. O sangue correu entre as pedras, enquanto os demais observavam sem se mover. Os que tentavam esconder-se em estábulos ou casas foram arrastados até o campo aberto. Em alguns casos, os amarravam às árvores com arame farpado. Ali mesmo os fuzilavam sem dizer uma palavra. Um jovem que tentou fugir por um barranco foi atingido pelas costas. Outro foi obrigado a carregar o corpo de seu companheiro morto antes que lhe chegasse a vez. Nos túneis da zona montanhosa, vários trens ficaram parados com soldados feridos ou sem direção. Os partisãs subiam nos vagões, os tiravam aos empurrões e os colocavam contra a rocha. Alguns gritavam seus nomes ou mostravam papéis. Não servia de nada. Numa dessas linhas encontraram uma dezena de corpos ao lado dos trilhos, com as mãos atadas e os olhos abertos olhando para o céu. Em outros pontos, a execução era mais rápida. Interceptavam-nos enquanto caminhavam por estradas de terra, ordenavam-lhes deixar as mochilas e disparavam no rosto. Um grupo foi encontrado à beira de um lago, empilhado entre galhos como se fossem lenha. Um sargento foi empurrado para a água com uma pedra amarrada ao pescoço. Flutuou 2 dias antes que alguém o retirasse. Os que vinham cruzando os passos alpinos da Itália também ficaram presos. Haviam caminhado durante dias, exaustos, descalços, muitos com febre ou sem visão. Detiveram-nos numa curva do caminho, junto a um penhasco. Fizeram-nos formar fila olhando para o abismo. Um por um foram caindo após o disparo. Alguns não chegavam a gritar. Abaixo, os corpos batiam nas rochas e ficavam imóveis entre a maleza. Em várias quintas de montanha, os camponeses vingavam-se pelos seus filhos mortos. Abriram as portas aos soldados, e quando estes entravam procurando água, batiam-lhes com machados, cravavam-lhes garfos de ferro ou os asfixiavam com cordas de trabalho. Depois, enterravam os corpos entre os animais ou os deixavam dentro dos estábulos e ateavam fogo. Ao chegar o fumo, outros aproximavam-se e encontravam os restos. Na fronteira com a Baviera, alguns tentaram escapar de bicicleta ou a cavalo. Foram interceptados nos trilhos. Em um caso, fizeram-nos correr ladeira acima, deram-lhes vantagem e depois começaram a disparar-lhes pelas costas. Ficaram espalhados na encosta. Um foi encontrado com uma carta no bolso, escrita com sangue. Ninguém a leu. Só tiraram a medalha que levava ao pescoço e o cobriram com pedras. Os poucos que conseguiam esconder-se entre os penhascos eram delatados pelo fumo das suas fogueiras. Assim que os descobriam, rodeavam-nos em silêncio e esperavam que baixassem a guarda. Um foi apanhado enquanto dormia. Arrastaram-no entre ramos e penduraram-no num ramo com um cinto. Outro foi retirado de uma caverna onde estava com um grupo de feridos. Apenas um deles conseguiu levantar-se. Obrigaram-no a ver como executavam os demais. A neve que caiu no final de maio cobriu muitos desses restos. Os visitantes que chegaram semanas depois encontraram capacetes congelados, manchas secas, armas enferrujadas e botas meio enterradas. Em algumas zonas, os animais arrastavam ossos até as estradas. Mas ninguém investigava, ninguém anotava nomes. Só restavam as cruzes improvisadas e os montes de pedras que os cobriam. A limpeza legal, como justificaram depois. Quando as matanças já haviam passado, quando os povoados estavam cheios de órfãos, corpos semi-enterrados e estações vazias, os governos do leste da Europa começaram a preparar a explicação oficial. Não disseram que houve execuções, nem expulsões violentas, nem abusos em massa. Chamaram-lhe traslado populacional planificado, movimento administrativo ou realocação necessária por segurança. Nos escritórios centrais foram impressos documentos com timbres do Estado onde se falava de reestruturação demográfica, como se tratasse de uma obra de infraestrutura. Os papéis não mencionavam as caravanas de deslocados, nem os campos improvisados, nem as violações. Apenas listavam cifras, tantos habitantes movidos, tantas casas reatribuídas, tantos quilômetros percorridos. Os encarregados de escrever esses relatórios eram funcionários que já sabiam o que havia acontecido. Alguns, inclusive, haviam participado, mas ajustavam as frases, apagavam nomes, trocavam datas.
Se alguém perguntava pelos mortos, respondiam com evasivas ou culpavam elementos descontrolados. Se mencionavam uma matança, apresentavam-na como um incidente isolado. Vários países organizaram comissões para documentar os fatos. Em teoria, eram para investigar. Na prática, serviam para encobrir. Iam aos locais com câmaras, tiravam fotos de casas vazias e sorriam junto a novos habitantes. Evitavam qualquer menção ao passado. Quando um repórter quis entrevistar sobreviventes, disseram-lhe que não era conveniente e o expulsaram do lugar. Nos arquivos do governo foram destruídas pastas inteiras. O que restou foi reescrito. Em alguns casos, mudaram os nomes dos povoados. Em outros, demoliram por completo os cemitérios alemães e nivelaram o terreno para construir estruturas públicas por cima. Assim, no papel e na terra desapareceram os rastros. Os novos mapas omitiam aldeias completas. Inventavam-se nomes distintos para os mesmos lugares. As escolas ensinavam outra versão da história. Às crianças era dito que esses territórios sempre haviam feito parte do país. Não se falava dos que viveram ali antes. Nenhuma palavra sobre o que lhes fizeram. Em alguns julgamentos locais, tentou-se julgar soldados ou milicianos que haviam participado em abusos. Mas esses casos foram encerrados rápido. As testemunhas eram ignoradas, as provas desapareciam e os juízes ditavam que não havia elementos suficientes. Em contrapartida, premiava-se quem ajudou na reorganização. Deram-lhes medalhas, promoções, casas novas. Organismos internacionais também sabiam o que havia ocorrido, receberam relatórios, testemunhos, inclusive fotografias, mas optaram por focar na reconstrução e não na punição. Diziam que a Europa precisava olhar para a frente, que não era momento de acertar contas. Enquanto isso, as vítimas continuavam enterradas sem nome e os responsáveis caminhavam livres. Os livros de história escritos depois falavam de um processo necessário. Referiam-se às vítimas como colaboradores potenciais do nazismo. Não importava se eram crianças, anciãos ou mulheres que jamais haviam tocado uma arma. Punha-se-lhes a mesma etiqueta. Nas narrativas oficiais, não houve abusos, apenas reações justificadas pelo contexto. Com o tempo, os poucos que se atreveram a contar o que viram foram ignorados. Alguns foram apelidados de traidores, outros perderam os seus trabalhos. Em certos casos, expulsaram-nos dos seus próprios países. Diziam que estavam a inventar, que queriam limpar a imagem dos alemães. Ninguém se dava ao tempo de escutar o que realmente contavam. Décadas depois, quando certos arquivos começaram a abrir-se, historiadores encontraram lacunas, rasuras, documentos sem assinar. Descobriram que muitos testemunhos haviam sido retirados de forma deliberada, que várias pastas haviam sido enviadas para destruir em fornos do Estado. Outros documentos simplesmente desapareceram, como se nunca tivessem existido. Houve tentativas de reconhecimento. Alguns governos admitiram que houve excessos, mas sempre usavam palavras vagas. Nunca falavam de crimes. Diziam que foram ações desafortunadas ou erros do momento. Nunca nomeavam os executores. Tampouco indemnizaram os afetados. Tudo ficou em discursos. Na televisão, os documentários evitavam o tema. Quando se falava do final da guerra, só se mostravam as celebrações, os desfiles, as cidades reconstruídas. Não apareciam os povos saqueados, as mães violadas, nem as filas de alemães arrastando malas debaixo da chuva. Era uma história parcial, contada de um só lado. Houve campos onde as rações pararam de chegar e o chão se encheu de corpos antes de nomes. Galpões vazios tornaram-se locais de passagem, embora quase ninguém saísse de lá. Em vilarejos pequenos, as igrejas começaram a servir como depósito e os campanários pararam de tocar. Alguns foram levados para túneis fechados, outros acabaram amontoados em porões com barro até a cintura. As ruas mudaram de idioma sem mover uma pedra. Os sobrenomes foram riscados com tinta grossa e os filhos ficaram sem pai nem documento que o mencione. Não foram construídos monumentos nem placas, mas os rastros ainda permanecem ali, debaixo da terra, em arquivos escondidos ou em fotos não identificadas. De cada história, arrancaram o final sem deixar espaço para contá-la. Hoje, ainda há famílias que não sabem onde ficaram os corpos de seus avós. Outros continuam procurando o nome de sua mãe em listas que nunca foram publicadas. E embora algumas vozes tenham tentado mudar a versão oficial, o silêncio continua sendo mais forte. Porque foi assim que foi construído, com papéis manipulados, tumbas sem lápide e frases vazias que explicavam tudo sem dizer nada.